sou Issa Drais, sou voluntária do PETCom, o Programa de Educação Tutorial de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, e hoje vou dar essa aula da oficina de podcasts que o PETCom está promovendo. Nessa aula vamos aprender a como editar os áudios de podcast utilizando o programa Audacity. Então você vai aprender os passos básicos de como cortar um áudio, como mesclar e como renderizar também. Espero muito que vocês gostem, fica com a aula. Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa edição. Você vai ver que a interface do Audacity não é muito difícil, na verdade ela é bem intuitiva, assim, enquanto você vai fazendo, você vai percebendo as funcionalidades e vendo que não tem muita dificuldade para encontrar as ferramentas que você precisa para editar o seu podcast. Então você vem em Arquivo, Abrir, e você vai selecionar o áudio do podcast, a narração que você quer fazer os seus primeiros cortes, de onde você quer iniciar. Assim que abrir, você vai ver toda a faixa de áudio aqui na nossa interface de edição. E os principais botões que você vai utilizar estão aqui nesse retângulo, mas as principais funcionalidades, mais ou menos, que a gente usa é a ferramenta de seleção, a ferramenta envelope, a ferramenta mover e também a ferramenta do zoom. A ferramenta de zoom pode ser substituída por um botão e pelo seu mouse aí. É só você apertar e segurar a tecla Ctrl e dar um scroll que você pode tanto aproximar quanto diminuir essa faixa de áudio. A primeira coisa que vamos fazer ao editar esse áudio é retirar qualquer sujeira, qualquer ruído que existe, qualquer excesso de áudio que existe na nossa narração. Então você pode perceber que tem essas pequenas ondulações aqui nos momentos de pausa da minha narração, e esse é o ruído do áudio. Uma dica que eu dou para poder identificar o ruído de maneira fácil é quando você for gravar sua narração, você deixa entre 10 a 15 segundos que o seu captador de áudio grave o som ambiente e ele vai identificar quais são esses ruídos para poder tirar ao longo da sua narração. Então, no meu caso, eu deixei alguns segundos aqui iniciais, como você pode perceber. Eu vou selecionar esse trecho inicial com esse pequeno ruído. Você pode selecionar apenas apertando com o botão esquerdo do mouse e arrastando para o lado até o momento que você deseja. A gente vai vir aqui em Efeitos, Redução de Ruído, e a primeira coisa que vamos fazer é obter o perfil de ruído. Então, essa é uma tecnologia que o próprio Audacity disponibiliza para a gente. Depois você vai selecionar toda a faixa de áudio. Você pode tanto vir com o seu mouse aqui ou dar 2 cliques na faixa de áudio completa, que ele seleciona sozinho. Novamente, vamos aqui em Efeitos, Redução de Ruído. E você não precisa mexer em nenhum parâmetro aqui. O próprio Audacity já dá nos parâmetros ideais para o seu áudio. E clica em OK. Você vai perceber que essas ondulações pequenas vão sumir e também um pouco do volume do áudio da nossa narração vai diminuir um pouco também, porque esses ruídos serão excluídos. Agora que você já tem um áudio limpo de ruídos, a gente vai partir para os cortes. Temos 3 maneiras diferentes para cortar esse áudio. A primeira delas, você vai selecionar o início do trecho que você quer. Então, no meu caso, eu vou tentar selecionar esse trecho aqui, esse primeiro trecho, onde eu quero que comece, e eu vou clicar em Ctrl B. Você vai ver que aparece essa pequena marcação aqui embaixo. Eu vou aqui até o final do trecho que eu desejo selecionar, vou dar um clique. Dessa forma, você já tem um trecho pré-definido que você pode revisitar enquanto você edita as outras partes do áudio. Essa é uma maneira um pouco mais trabalhosa de fazer a marcação, mas que pode te ajudar ao longo da edição, caso você precise retornar à faixa inicial que você está editando. Outra forma também é você separando esse áudio. Então, vou tentar aqui selecionar esse segundo trecho de narração. Eu vou novamente fazer como eu fiz no primeiro trecho. Vou deixar o meu cursor aqui onde eu quero que inicie e vou clicar em Ctrl I. Você pode perceber que foi feito um corte aqui na nossa faixa de áudio, que inclusive eu posso mover. Ele está separado do trecho que a gente tinha original. Depois eu vou vir aqui até o final do trecho que eu desejo cortar e vou clicar novamente em Ctrl I e eu tenho uma faixa de áudio cortada e separada. Para continuar minha edição, vou criar aqui uma nova faixa de áudio.
Vamos aqui em faixas, adicionar nova e faixa estéreo. Muito importante que seja a faixa estéreo para poder a sua edição dar certo. A faixa mono não vai renderizar direito, você não vai conseguir ouvir o seu áudio, ok? Na minha segunda faixa eu vou começar a construir o meu episódio de podcast. Então eu vou iniciar com o primeiro trecho que eu selecionei. Eu vou vir aqui na minha marcação, selecionar o trecho, dar um Ctrl+C e colar na segunda faixa de áudio. Depois disso eu quero adicionar uma música de fundo. Então eu venho aqui em arquivo, abrir e vou abrir a música que eu desejo. O programa Audacity vai abrir uma nova janela com essa música. Eu vou simplesmente selecionar toda a música, clicar em Ctrl+C e colar no meu projeto em outra faixa separada. Então novamente vou criar aqui uma nova faixa e colar a minha música. Muito importante que você saiba, enquanto você estiver editando o seu podcast, que as músicas que você utiliza podem ter direitos autorais. Então, uma grande dica que a gente utiliza é a biblioteca de áudio do YouTube, que não tem direitos autorais, então você pode pegar lá sem medo e utilizar nos seus podcasts. Bom, vou utilizar aqui a ferramenta Mover para colocar minha música no início da faixa. Então, você só precisa clicar na ferramenta e mover até o ponto que você deseja. Nesse momento eu vou passar rapidinho para vocês ouvirem como está a nossa edição. Vou silenciar a primeira faixa de áudio para que não haja eco. Oi, tudo bem? Eu me chamo Izzy Cedrais e essa é a oficina de edição de podcasts aqui do PedCom. Como você percebeu, a música está muito alta para minha narração. Então eu vou te ensinar rapidinho a forma de diminuir esse áudio aqui da música. Nós temos diferentes maneiras de diminuir esse áudio. A mais simples delas é, se você deixa uma faixa exclusiva para sua música, você pode diminuir aqui na barra lateral da faixa de áudio. Então é só você vir aqui em ganho e diminuir até o volume que você deseja. Oi, tudo bem? Eu me chamo Izzy Cedrais e essa é a oficina de edição de podcasts aqui do PedCom. Então você pode, enquanto você vai ouvindo, você vai experimentando e diminuindo ou aumentando o áudio, caso for necessário. Se você não pretende deixar uma faixa exclusiva para a música, então você vai selecionar o trecho da música, vir aqui em efeitos, amplificar e você vai diminuir esse pico aqui, ou você pode clicar aqui em amplificação e digitar o valor, ou você vem aqui nessa setinha para diminuir até o volume que você deseja. Nesse caso vai ficar mais visual, então você vai ver o volume no editor do Audacity. Mas se você não deseja diminuir toda a música ao longo do podcast, se você quer diminuir apenas um trecho específico, a gente vai utilizar daquela ferramenta do Ctrl+I para poder fazer uma marcação corte para diminuir esse volume. Então, venho aqui, como essa faixa está separada, eu posso selecionar apenas ela aqui, efeitos, amplificar e abaixar o volume até onde eu desejo. Vamos ouvir como ficou? E essa é a oficina de edição de podcasts aqui do PedCom. Para suavizar um pouco esses cortes, você pode adicionar o fade in e o fade out, que é a suavização de entrada e a suavização de saída. Então, nesse caso, a gente poderia selecionar aqui esse pequeno trecho de saída, vir aqui em efeitos, fade out, e selecionar um pequenino trecho aqui no início, efeitos e fade in, e fazer o mesmo no final e início do outro áudio quando for aumentar o volume. Também existe outra forma de diminuir o volume do áudio, que é com a ferramenta Envelope. Ele vai abrir aqui essas marcações em azul no início e no final da faixa, e você pode apenas com seu mouse clicar, segurar e arrastar para baixo, que você vai ver uma diminuição do volume da música. Se você quiser diminuir apenas um pequeno trecho, como a gente fez com o Ctrl+I, você vai utilizar a ferramenta Envelope dando um clique simples, onde você quer que inicie, um clique simples onde você quer que termine, e você pode diminuir essa faixa de áudio, segurando no meio, ou no início, ou no final. Você vai ver que vai ter essa diminuição aí, conforme você vai arrastando seu mouse. Mas se você quiser igualar, é só novamente você segurar, arrastar, vai criar uma nova bolinha aqui, uma nova marcação, e diminuir o áudio até onde você quer. Então, dessa forma, você tem um trecho com áudio mais alto e outro mais baixo. Vamos ouvir?
E essa é a oficina de edição de podcasts aqui do Petcom. Nesse caso da ferramenta Envelope, ele meio que automaticamente já dá um pouquinho desse efeito de fade in e fade out, então pode ajudar aí a diminuir o seu trabalho de edição. Agora que você já sabe como cortar, como mesclar os áudios, você quer adicionar um efeito sonoro, você vai abrir novamente o efeito que você deseja, como a gente fez com a música. Então aqui em arquivo, abrir. Nesse meu caso, vou separar um pouquinho aqui desse som de teclado de computador. Você pode baixar esses efeitos sonoros em sites, ou então você pode baixar do YouTube mesmo, que existem várias opções sem direitos autorais. Você baixa o vídeo e transforma em MP3, porque esse é o único formato que o Audacity aceita. Como eu não quero que isso seja um som de transição, e sim que fique atrás da minha narração, eu vou gerar uma nova faixa de áudio. Vou utilizar a ferramenta Mover para poder sincronizar no momento exato onde eu quero que mescle com a minha narração. Então eu tenho aqui o meu efeito sonoro mesclado com a minha narração. Então, como a gente fez com a música, eu posso diminuir ou aumentar o áudio desse efeito. É a oficina de edição de podcasts aqui do Petcom. Essa é a forma de deixar um efeito sonoro enquanto a sua narração passa, mas se você quiser utilizar essa música para fazer um momento de transição entre as suas narrações, entre os seus blocos do podcast, você pode mover para após a sua narração, ou você pode colocar na faixa de áudio que está os cortes da sua narração também. É bem simples utilizando os princípios que a gente já tinha discutido aqui na aula. Agora que você já sabe todos os princípios básicos, a gente só precisa salvar esse projeto, para caso você precise alterar uma coisa depois, ou então revisitar essa sua edição. Então a gente vem aqui em Arquivo, Salvar Projeto, e você vai renomear. Eu vou colocar aqui no meu caso podcast teste, mas dessa forma você não vai ter o áudio MP3 salvo. Então a gente vem aqui em Arquivo, Exportar, Exportar como MP3, e a gente vai salvar na pasta que você quer aí no seu computador. Ele vai exportar. Então, depois disso, você já vai ter acesso ao seu arquivo MP3, que você pode veicular aí nas melhores plataformas de áudio. Espero que vocês tenham gostado da aula e que façam bom proveito. Qualquer dúvida que tiver, pode comunicar ao Petcom que a gente responde e auxilia vocês. Até a próxima!